Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, outubro chegou. Se você é ouvinte aqui do podcast, você é do Pará, você sabe que isso significa Sírio. Mas, se você não é daqui, provavelmente outubro você deve conhecer como um mês, o famigerado nosso Spooky Month, nosso mês do horror, mês de Halloween, mês de tirar seu chapéu de bruxa do armário, de exorcizar seus fantasmas, de colocar um corset e cantar rock nos anos 70, enfim. Outubro é um mês muito legal, eu gosto muito desse período. E, bom, outubro é um mês especial pra mim, pessoalmente, porque outubro foi o mês em que o Pendurado na Estante nasceu. Olha só. Então, pra comemorar que a gente vai fazer um ano de existência esse mês, eu decidi fazer uma programação especial de Halloween o mês inteiro, aqui do Pendurado na Estante. E vai ser muito legal. Eu tenho uns planejamentos ótimos pra esse mês. A gente vai ter muita coisa legal pra falar. Muita coisa nova pra falar também. E começando por hoje, que hoje eu vou falar pra vocês de um lançamento que eu acho que ele ficou um pouquinho apagadinho. Ele saiu em julho aqui no Brasil. E eu acho que ele é uma pedida perfeita se você quiser uma leitura compacta, que seja divertida, mas que te impacte de verdade. E que tenha uma carga bem interessante de horror também. Bom, o hoje a gente vai falar sobre Ring Shout, que é Grito de Liberdade. Ele foi lançado originalmente pela editora Tor em 2020 nos Estados Unidos. É do autor F. Jelly Clark. Eu não sei se eu falei isso certo. Na verdade, P. Jelly Clark. Eu espero que eu tenha falado a pronúncia certa. Caso não, muito perdão. Mas enfim, ele foi lançado pela editora Tor em 2020. E ele saiu aqui no Brasil em julho pela editora Darkside, pelo selo Macabra Filmes. E aí, bom, sobre o que fala Ring Shout. Bom, o livro ele começa te dando contexto que em 1915, o lançamento do filme O Nascimento de uma Nação, do W. Griffith, aquele arrombado, lança um feitiço em toda a América do Norte, engrossando as fileiras da Ku Klux Klan e bebendo profundamente os pensamentos mais sinistros dos brancos racistas. Por todo o país eles cavalgam, espalhando medo e violência entre os vulneráveis, planejando trazer o próprio inferno para a Terra. Mas até os demônios podem morrer. E é nesse cenário que o livro se desenvolve, com companheiros de resistência se armando com lâminas e bombas para caçar seus caçadores e mandar os demônios da clã direto para o inferno. Situado em um mundo histórico alternativo de Macon, Georgia, em 1922, nossa protagonista, Maurice Boudreau, se divide entre a venda de uísque contrabandeado durante a época da lei seca e a luta contra os monstros, a quem ela chama de Ku Kluxes, com sua espada mágica, sua cabeça cheia de histórias e a companhia de Sage, uma mecânica levemente maníaca que adora sempre criar algo novo, e Cord, que é basicamente uma soldada lésbica que enfrentou a Primeira Guerra Mundial e voltou para os Estados Unidos com alguns traumas, mas querendo se dar bem. E para enfrentar esse mal recorrente, a Maurice tem que viajar entre todos esses universos e encarar pesadelos reais e sobrenaturais, além dos seus próprios demônios do passado, para tentar livrar o mundo desse ódio que está tentando consumi-lo. Então, esse livro ele é muito interessante por muitos motivos. Para quem não conhece, provavelmente não, porque eu
Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas enfim. Eu sou muito fã de uma série chamada Lovecraft Country. Ela saiu pela HBO, HBO Max, e ela foi lançada em 2020. E ela é baseada num livro de mesmo nome, ou na tradução aqui do Brasil é Território Lovecraft. E ele é um livro que ele basicamente ele se apropria da fantasia e do horror desse período dos anos 10, dos anos 20, só que trazendo um protagonismo negro, trazendo essa carga histórica para uma comunidade marginalizada. E eu sinto que esse livro faz basicamente o que o livro de Território Lovecraft faz em menos tempo, mas de certa forma com mais força. Eu não sei se eu posso dizer isso com todas as palavras, mas eu sinto que sim. Acho que talvez seja pelo fato que o autor desse Ring Shout, ele é um historiador negro e as referências que ele usa para construir a história são muito fortes. Eu sinto que quando o Toledo percebe que houve um trabalho extenso de pesquisa, então ele não está colocando só aquilo para ser uma cena legal, mas ao mesmo tempo ele constrói vários momentos inteiramente na base do isso aqui é legal, então eu vou colocar. O que eu admiro, eu admiro o compromisso dele em fazer entretenimento para quem tá lendo, mas ao mesmo tempo ser fiel às coisas que ele tá retratando. Então, esse livro ele é um livro muito bom. Ele tem menos de 200 páginas. No final do livro tem um artigo incrível de uma mestranda de Brasília, onde ela fala sobre as referências culturais e sobre de onde ele foi puxando as coisas para criar o Ring Shout. Por que o nome do livro é Ring Shout? Eu acho que ter esse tipo de complemento somado com a história deixa ela ainda mais fresca na memória, mesmo quando você termina de ler. A protagonista Maryse, ela é muito engajante. Tu se importa com ela, tu se importa com as dores dela, tu se importa com as amigas dela, que são personagens muito carismáticos. E eu acho muito legal como ele estabelece uma mitologia própria, muito rápido, de uma forma muito eficiente. O livro vai indo puxa de várias coisas, de vários cantos em relação aos orixás, em relação às religiões de matriz africana dos Estados Unidos, especialmente sobre a comunidade Gullah, que é uma coisa muito bacana que eu não tinha visto ainda. Ou se eu vi, era uma coisa meio tipo a Princesa e o Sapo, sabe? A Princesa e o Sapo é inspirado nessa cultura, mas é muito higienizado, digamos assim. E aqui não, aqui o autor vai fundo nisso, ele constrói isso de uma forma muito imponente. E ao mesmo tempo ele também tem uns conceitos muito legais de horror cósmico, que quando o livro chega no clímax, parece que ele passou, sei lá, várias sagas, talvez uma trilogia inteira construindo aquele momento. Tipo, um final genuinamente super épico, assim, tem uma escala que eu não esperava que tivesse ter. Tem até umas coisas, uma parte que me lembrou muito do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Eu não vou dizer qual é, porque é um grande spoiler, mas eu fiquei muito surpreso com o tamanho das coisas. E não pareceu corrido. Tipo, realmente pareceu que ele estava preparando o leitor para aquele momento. E parece que, tipo assim, eu não sei quando vou ter a oportunidade de escrever essa história. Isso nem chega a ser um romance longo, é mais uma... Eles chamam isso de novela nos Estados Unidos, esses livros menores. Então, tipo assim, é como se tivesse assim, então eu vou dar pro leitor tudo aquilo que ele pode ter nessa experiência lendo o meu livro. E olha, ele consegue. Eu gosto principalmente quando ele tem as sequências de sonho, mas elas parecem muito mais... Eu não diria que, tipo assim, uma alucinação, mas elas parecem... Me lembrou muito Sandman. Tipo, os sonhos têm uma utilidade muito específica dentro dessa trama. Eles não são ali um recurso gratuito.
O que... Enfim, esse livro é muito bom. Esse livro, ele é muito legal, ele é muito direto ao ponto. Tipo, o livro ele não enrola. Os personagens precisam ir do ponto A pro ponto B pro ponto C. Eles vão pro ponto A, ponto B, ponto C. Ele é um livro meio cruel também. Ele não tem medo de fazer a protagonista sofrer e nem de fazer ela sofrer perdas. E tu sente que ela tem risco o tempo inteiro. Tipo assim, no final, tem um momento onde eu realmente pensei, cara, ele pode dar uma guinada extremamente sombria aqui e faria sentido se ele desse essa guinada. E algo que as próprias personagens questionam, eles falam, tu poderia ir por esse caminho. E isso é meio assustador de pensar. E eu gostei mais do livro ainda por isso, sabe? Eu acho que ele ousa muito, tanto na forma do fato dele ter tanta coisa em tão pouco tempo, e ao mesmo tempo não parecer corrido, sabe? Tipo, o livro ele perde em desenvolvimento de personagem por ele ser curto, perde, mas eu sinto que ele ganha muito mais em outras áreas além disso. Enfim, eu acho que esse é um livro perfeito para ser lido em outubro. Eu acho que é um livro que ele traz questões muito ricas em relação ao contexto histórico da comunidade negra dos anos 20. É um livro que também tem uma mulher com uma espada mágica que ela ativa usando canções de pessoas oprimidas, tomando de volta aquilo que é delas. Isso é muito legal. Literalmente tem uma sequência musical no clímax que é uma das coisas mais épicas assim que eu já li esse ano inteiro. Então, eu não sei se eu consigo recomendar mais o livro do que eu já estou recomendando. Eu acho que ele é uma leitura assim, essencial. Não perca de vista o Green Shout de Liberdade. A edição da Dark Side é lindíssima. É super detalhada. E é bom lembrar que esse livro ele foi em dezembro de 2020. Ele foi teve os direitos dele adquiridos para se tornar uma série de TV ou uma minissérie. Tem um protagonista que é a Kiki Lane, que ela fez, se eu não me engano, Se a Rua Bill Falasse, indicado ao Oscar de um monte de coisas, levou a atriz coadjuvante para Regina King. E dirigido pela Cassie Lemmons, que é uma diretora muito boa. Que se você está envolvido aí no mundinho terror, drama, você vai reconhecer esse nome. E olha, eu tô muito empolgado para ver o que eles vão fazer, porque com certeza não vai ser uma série cara, especialmente pelo final do livro, a não ser que eles, sei lá, queiram fazer com que a história do livro renda mais de uma temporada. Mas eu tô empolgado. E eu sinto que poderia ser um hit, sabe? A ser explorado. Então eu acho que é uma pedida ótima. Se você quer ler uma coisa que seja realmente diferente do que está por aí, mas que esteja também na linha de algo que já está sendo familiar, que é essa renascença da fantasia, do terror, da ficção científica, tendo diversidade não como a bandeira, mas como uma alternativa. Afinal, a gente vive num mundo diverso. Existem muitas histórias e eu acredito que todas elas devem ser contadas. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Esse foi o nosso início de especial de Halloween. Esse pontapé, eu tô muito, muito animado para mostrar para vocês o que a gente ainda vai ter esse mês. Vai ser um papo legal, a gente vai ter momentos muito divertidos e eu sinto que vocês vão gostar muito. Pelo menos eu espero. Bom, esse foi o episódio de hoje. Meu nome é Lucas Mendes. Esse é o Penderado na Estante. Obrigado por estar aqui mais uma semana ouvindo eu tagarelar sozinho sobre livros e etc. Muito obrigado e eu vejo você semana que vem.